Obrigado, deputado Zalci. Deputado Joaquim Passarinho. Ausente. Deputado Carlos Sampaio. Ausente. Deputado Ivan Valente. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, bem, eu estava aqui analisando inclusive o currículo dos nossos depoentes. O senhor Eduardo Cerqueira Leite é formado na Escola Politécnica da USP, né? Isso. E depois na GV, o senhor tem um curso complementar na Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa, me parece assim, bastante capacitada e tal. E ao mesmo tempo a denúncia do Ministério Público, a rolada com provas e acompanhamento, monitoramento da Polícia Federal, mostra que o senhor se envolveu num esquema organizativo criminoso aí, né, de achacamento. O senhor poderia dizer, o senhor é um funcionário de carreira da Receita, bem remunerado, por que o senhor partiu para esse mundo, digamos assim? Não tenho nada a declarar, deputado Ivan Valente. Com todo respeito ao senhor, a pergunta, né, eu já repeti aqui outras vezes, entendo o papel da comissão, o objetivo da comissão, mas, sob orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Principalmente porque, no caso do senhor e do senhor Salazar, a escolha é feita geralmente em torno de grandes bancos. Então, são somas grandes que estão em jogo, né? Eu queria perguntar o seguinte, Vossa Excelência tem contas no exterior? Nada a declarar, deputado. Não tenho nada a responder. Vossa Excelência passou recursos para terceiros, parentes, amigos, propriedades desse tipo através de dinheiro de propina? Não tenho nada a responder, deputado. Muito bem, eu vou ler aqui, senhor presidente, a seguinte denúncia. A denúncia apresentada pelo MPF aponta a participação de José Safra no esquema de corrupção. Ela diz o seguinte: Safra representa a maioria do capital social do grupo, cujo valor é de cerca de 4,3 bilhões. Como os processos em trâmite no CARF discutiam valores de aproximadamente 1,8 bi, representariam 40% do capital social do banco. Então, em seguida, a denúncia afirma que o desejo de João Inácio Pulga, que era o executivo, e José Safra foi alcançado. Realização do juízo de admissibilidade do recurso especial da Fazenda para, nas palavras de Eduardo, poder andar exatamente esse recurso para poder destravar a pauta. A senhoria confirma que Safra tinha ciência do esquema e, em conjunto com João Pulga, era operador de atos de corrupção? Não tenho nada a dizer, deputado. Qual a sua relação com Lutero Nascimento? Conhece? Não tenho nada a dizer. Vossa senhoria pode detalhar a participação do senhor Otacílio Cartacho no esquema? Com todo respeito, não tenho nada a declarar, deputado. Eu quero descrever aqui agora, presidente, uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, que de 28/7/2014, Jorge Vitor recebeu Jefferson Salazar, o senhor aqui, né, encaminhamento de 7 processos, fontes de corrupção que atuaram junto ao CARF, deixando claro seu papel de arregimentador de corruptores para o grupo. Um desses clientes era a JS, empresa do grupo Safra, representada nos atos de corrupção por João Inácio Pulga. O diálogo foi interceptado em 28/7/14 e apresenta as tratativas dos agentes. Para tanto, vários deles, Jorge Vitor, Jefferson Salazar e Eduardo Cerqueira Leite, combinaram o encontro em Brasília. A reunião ocorreu e a definição de trabalhar para a JS foi sacramentada. Em 30/7, ao falar em grampeados, né, num esquema um aparente esquema criminoso, Lutero e Jorge comemoraram. Foi boa a reunião, excelente, muito boa, muito bacana. E pode dar samba. O senhor pode esclarecer o que é esse pode dar samba? Foi tratado nessa reunião? Com todo respeito, com minhas desculpas, eu não tenho nada a dizer, deputado.
Eu entendi que o senhor Jefferson Ribeiro Salazar disse que, apesar de não querer falar nada na CPI, o senhor colocou que é absolutamente inocente, né, das acusações que lhe são imputadas na denúncia. Mas o senhor Eduardo Cerqueira Leite não colocou essa questão, né? A pergunta é para o senhor agora. O senhor colocou com convicção que é inocente? Por que o senhor não fala aqui na reunião? Por orientação jurídica. Mas se o senhor é inocente, isso aqui é uma tribuna de defesa para o senhor. Mas eu vou cumprir a orientação jurídica do meu advogado, doutor Valente. Muito bem. Eu vou... Uma última questão que também é para os dois, senhor presidente, a respeito do Bradesco. Tá? A senhoria, vocês costumam priorizar os despachos destinados a grandes empresas e bancos, conferindo estranha celeridade a determinados processos, conforme demonstrado na denúncia. Um relatório da Polícia Federal, obtido pelo jornal Estado de São Paulo, indica que um grupo investigado por corromper integrantes do CARF teria conversado com o Banco Bradesco a respeito de um contrato para anular débito de 3 bilhões da Receita Federal. Vocês veem que os recursos são grandes mesmo, né? Do Safra, do Bradesco e tal. Segundo o inquérito, o esquema para pagar o débito foi articulado pelo auditor fiscal e ex-conselheiro do CARF, Jorge Vitor Rodrigues, sócio da SBS Consultoria. Lutero Fernandes, assessor do ex-presidente Otacílio Cartacho, e Jefferson Ribeiro Salazar. De acordo com o Estadão, o grupo acionou o auditor da Receita, Eduardo Cerqueira Leite, para uma reunião com o banco. O senhor é que fez o contato com o banco. O encontro foi monitorado pela Polícia Federal e, segundo o inquérito, ocorreu no último dia 9 de outubro, na sede do Bradesco, em Osasco. O relatório indica que, além de uma breve participação do senhor presidente do Grupo Bradesco, Trabuco, que também estiveram na reunião, o diretor de relação, Luiz Carlos Angelotti, e um dos vice-presidentes do banco, Domingos Figueiredo de Abreu. Eu queria saber se o senhor participou de uma reunião com a diretoria do Banco Bradesco, em São Paulo, para tratar dessa atuação bilionária no Banco Bradesco. Poderia responder se a diretoria do Bradesco aceitou a proposta? E a outra, houve uma participação efetiva do senhor Luiz Trabuco, presidente do Bradesco? Com todo o respeito, deputado, não tenho nada a responder. O senhor participou também dessa empreitada? Não participei, não tenho nada a responder. Não participou, mas a denúncia da Polícia Federal, não posso o monitoramento, na mesma linha da minha orientação, excelência. Então, senhor presidente, eu acho que queria aproveitar esse último minuto, presidente, para colocar o seguinte. Eu acho que nós já trouxemos, na vez passada, dois advogados, ou então conselheiros do CARF, ou agentes intermediários, mas nós não conseguimos trazer os empresários. Então, eu queria perguntar a Vossa Excelência se está prevista a vinda do José Safra e do Puga, Inácio Puga. Está previsto? Eles apresentaram motivo de doença e nós aqui falamos na sessão passada, foram adiadas essas oitivas. Mas não está remarcada, então? Hein? Ainda não, porque nós temos um calendário, já temos para quinta-feira, para a próxima terça e a outra quinta já está acertado. Que eu acho que, eu estou colocando isso, presidente, porque eu acho que nós temos que ter uma sequência para explorar os casos de uma maneira que não fique seccionado o debate, apesar do silêncio dos nossos depoentes que vêm aqui. E a última coisa, presidente, que eu queria pedir a Vossa Excelência é o seguinte: se é possível fazer as reuniões da CPI nas terças-feiras à tarde. Não sei se isso já foi discutido aqui. Eu gostaria de ouvir, o deputado Pestana, Marcos Pestana, colocou, mas eu não coloquei em votação na semana passada porque o quórum ficou esvaziado. Eu pergunto aqui agora, fazendo uma pausa, se os demais concordam em passar para terça à tarde.